Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão, Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe a seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim
Boa noite, meus amigos. Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Muito bom. Feliz sábado para todos vocês. Meus queridos, aqui está um sábado maravilhoso. Sol gostoso, a temperatura ótima. E podia ser assim todos os dias. Mas eu e você sabemos que nem sempre, nem todos os dias são dias com calor, com sol. Há dias que são meio sombrios, tenebrosos. E, meus queridos, para terminar a profecia, o estudo da palavra do Apocalipse, com chave de ouro, nós vamos ler o último trecho dessa série. Abram suas Bíblias no Apocalipse 22 e nós vamos começar do verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus queridos, o povo adventista é um povo da profecia. É um povo que tem uma mensagem das coisas maravilhosas que em breve hão de acontecer. Nós sabemos, como adventistas, que nós não podemos ser daqueles que dizem assim, tarde veio o meu Senhor. Nós somos daqueles que dizem, cedo veio o meu Senhor. E no versículo 7 diz assim, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você, como um estudante espetacular que você é de profecia, você se lembra que lá no Apocalipse 1, versículo 3, havia uma bênção para abrir a profecia. E essa bênção aqui no capítulo 22, versículo 7, fecha o Apocalipse também com uma bênção. Meus queridos, o Apocalipse é uma coisa espetacular, porque ela fala de salvação e perdição. Mas, meus queridos, nós não podemos focar em perdição. Por quê? Perdição não é a história da sua vida. A história da sua vida é de salvação, é de vitória. E, meus queridos, nós vamos ver uns trechinhos aqui depois, você vai ver que interessante essa história. Por quê? Porque, meus queridos, Satanás quer tirar de nós a certeza, ele quer tirar de nós a confiança, ele quer tirar de nós a esperança. Mas, meus queridos, nunca deixe ele te abater, porque dias difíceis nós teremos. Jesus teve dias difíceis, mas tem de bom ânimo, ele já venceu o mundo. Mas dá uma olhadinha no versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais prostrava para o adorar. Mas olha só o que o anjo falou, versículo 9. E disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Meus queridos, anjos são conservos nossos. Você já pediu uma ajudazinha para o teu anjo alguma vez? Furou um pneu, anjo, dá um empurrãozinho, dá uma ajudazinha. Meus queridos, ele é conservo nosso. Eles trabalham a nosso favor, nós trabalhamos com ele e aí sim habilitamos o anjo a nos ajudar. Meus queridos, é muito importante essa palavra, porque diz assim, e de teus irmãos e os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Meus queridos, eu quero que você coloque na sua memória essa palavra. No capítulo 1 está dizendo essas palavras são fiéis, no versículo 7 está dizendo as palavras dessa profecia, agora está dizendo aqui as palavras desse livro, vai prestando atenção, agora no versículo 10. E disse-me, não cele as palavras. Meus queridos, vocês se lembram do nosso estudo, que lá em Daniel 12, capítulo 12, versículo 4, está dizendo assim, celes a palavra desse livro. E aqui no Apocalipse, está dizendo para não selar a palavra da profecia. Bom, mas qual que é, então? Um fala que é para selar, outro fala que não é para selar. Meus queridos, a profecia foi dada por Daniel, mas a interpretação foi dada, a revelação foi dada no Apocalipse. No Apocalipse, as coisas de Deus são desceladas. Elas são abertas, elas são entendidas. Não existe nenhuma doutrina, nenhuma teoria que diz que nós, como adventistas, não podemos entender o Apocalipse. Isso é mentira. Não caiam nessa. Porque Deus veio revelar através do Revelation, através do Apocalipse, as palavras dele. As palavras de esperança, palavras de conforto. Meus queridos, aí dá uma olhada aqui, ó. No versículo 10. E disse-me, não celes essas palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O povo adventista é um povo do breve virá. É ou não é? Tem algum de vocês que está com uma cara de que já foi. Interessante, meus queridos.
Tem muitas pessoas tentando tirar a sua esperança. O breve virá. Quando eu entrava na igreja, não sei se vocês se lembram dessa época, servos de Deus, a tocar em breve, Jesus. A gente cantava isso com um ímpeto do diafragma, do tórax. A gente cantava com alegria, porque essa mensagem a gente nunca cansava de escutar. Hoje, está difícil de achar quem fala. Meus queridos, olhem o versículo 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que tarde venho. Tem alguma coisa errada aí? Jesus vem tarde? Está escrito o quê? Eis que cedo venho. Então, como é que Jesus já está demorando? Já passaram tantos anos. Paulo falou, a volta de Jesus está às portas. Portas de 2000 anos? Meus queridos, está dizendo aqui assim, ó. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Como é que estão as nossas obras? O que nós temos para apresentar para Deus? Meus queridos, a pergunta é uma pergunta muito profunda. Pergunta para meditar. Ela não é para fazer pegadinha para a gente, não, muito pelo contrário. É para fazer com que cada um de nós, nesse santo sábado, pense e repense certas coisas da vida. E diz assim, no versículo 13, agora Deus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meus queridos, quando Jesus veio a essa terra, para criar essa terra, o arqui-inimigo ludibriou a Eva e depois Adão a cometerem pecado. E eu estava estudando isso com a Lucy hoje de manhã na nossa meditação matinal. E, meus queridos, por incrível que pareça, havia um trecho do Espírito de Profecia que é muito claro, mas às vezes escapa a nossa memória. Você sabe que muitas pessoas pensam que o erro de Eva foi comer a maçã. Comer o fruto, porque não tinha maçã. Comer o fruto. Mas, meus queridos, você sabia que não foi? Se você olhar o texto, você vai ver que Eva tocou no fruto primeiro. O ato de ela comer já era posterior ao pecado que ela tinha cometido, da desobediência. Quando ela toca na fruta, ela já tinha desobedecido a Deus e tinha pecado. O comer foi já segundo problema, que passou por cima daquele, embolou com aquele, já piorou aquele. Mas as pessoas pensam no fruto, né? Aquelas fotos de mordida, né? Gente, Satanás consegue enganar a gente até na hora do engano. E, meus queridos, nós não podemos ficar do lado esquisito das coisas. A Adão e Eva foi dito, dessa árvore, do fruto do bem e do mal, você não pode nem tocar, nem comer, porque o dia que dela tocardes, certamente morrereis. E aí o que aconteceu? Não foi o fato de ela comer que teve problema, foi o fato dela tocar, já tinha problema. Meus queridos, a profecia, quando ela está falando dos detalhes, muitas pessoas estão considerando os detalhes, mas o detalhe já foi. E tem muita gente que vai ficar para trás por causa disso. Mas dá uma olhada aqui. Jesus falou, eu sou o primeiro. Não era o príncipe desse mundo, não era aquelas mentiras todas que você e eu já estudamos no Grande Conflito, mas diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus queridos, só aqueles que lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro, que acreditam no sacrifício de Jesus, é que pode ter acesso ao céu. Meus queridos, por mais bonzinho, bacana e gente boa que uma pessoa possa ser de uma outra religião que não aceita Jesus, se ele não aceita Jesus e não acredita no sangue dele e definitivamente acredita em outra coisa que não no sangue de Jesus, por mais bacana que ele seja, não tem céu para ele. E isso vale para os nossos amigos judeus. Por quê? Porque se os judeus não se converterem, não tem como ir para o céu sem reconhecer Jesus. Porque sem aceitar o sangue de Jesus, meus queridos, não tem salvação. Agora dá uma olhada só. Vocês lembram, quando nós comentamos esse texto no estudo do Apocalipse, que tinha um cidadão, você pode ler lá em Mateus 22:11, né? Depois tinha um cidadão lá que estava nas bodas,
E Jesus falou assim, escuta, o que você está fazendo aqui? Esse camarada entrou por onde? Sabe aquele jeitinho, né? Ele entrou ali, ele achou que ninguém tinha desconfiado, nem nada, né? Satanás deu uma dessa também. Ele achou que ele era do concílio. Aí teve concílio lá no céu, ele deu uma chegadinha lá, né? Aí Jesus falou, escuta, de onde você vem? Falei assim, eu venho de andar na terra e passear por ela. Ele não pertencia àquele concílio. Tem gente nas bodas que estão nas bodas e não pertence lá. Meus queridos, tem muitas pessoas que nós não sabemos, mas vão se apresentar depois, porque você sabe que não são de Deus. E, meus queridos, pessoas entram como? Pela porta dos fundos, pela porta lateral, por debaixo da porta. ele, ele entra na porta errada. Eu e você vamos ter as nossas portas. Nós vamos entrar nas nossas portas, porque nós somos convidados, nós somos pertencentes ao tesouro do céu. Olha no versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu fico pensando, meus queridos, esses pastores fajutos, que enganam o seu povo o tempo todo, escondendo a verdade, não falando a verdade, porque a verdade, meus queridos, é uma só, ela está na Bíblia. Não tem como sair dessa verdade. É aqui, e os pastores... Vocês lembram daquele sermão que nós conversamos com vocês? Ai dos pastores? Meus queridos, ele está dizendo assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Onde é que vai ser a testificação dessas coisas? Nas igrejas. Mas e se as igrejas não estão mais pregando? Elas estão fora do plano. Meus queridos, ele diz aqui assim, Jesus falando, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vocês sabem, e já passaram pelo estudo, de que Lúcifer não era um anjo portador de luz. Ele era uma fraude, que era fake. Ele era a portador da luz que era dada a ele. Por quem? Por aquele que era portador da luz. E Jesus aqui termina esse assunto de uma vez por todas, no final do grande conflito, dizendo que ele é a luz. Não fake. Aí, meus queridos, olha só. E o espírito e a esposa dizem, vem. Você captou alguma coisa aí interessante? Para pensar nesse verso. O espírito e a esposa dizem, vem. Meus queridos, nas bodas, quem que é o noivo? Jesus. Quem que é a esposa? Os santos salvos. Então agora o Espírito e nós falando o quê? Vem. Vocês estão lembrados de Apocalipse 18? O povo vem. Você está lembrado lá de Mateus? Nós temos que ir ao povo e não falar para o povo ir à igreja. Vocês estão lembrados daquela história? Como é que termina o Apocalipse? Com o povo de Deus, junto com o Espírito Santo, falando vem. Quando é que vai acontecer isso, meus queridos? Agora, no alto clamor, no clamor da meia-noite, quando o Espírito Santo vai estar aqui, quando a chuva Senhor estiver caindo, e vai habilitar você, juntamente com o Espírito, a fazer o trabalho final, pregação da mensagem, da última mensagem angélica, a quarta mensagem, dizendo o quê? Sai dela, povo meu, e se junta a Cristo. Então, agora é um trabalho de Espírito e do povo. Você parou para pensar que você está lá na lista? Você vê como o detalhe às vezes passa despercebido? O espírito e a esposa. Meus queridos, é nós. E está dizendo assim, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quantas vezes nós chamamos pessoas para vir? Venha. Vamos até você. Posso ir até aí? Posso ir até... Meus queridos, a mensagem ao mundo é Jesus tentando ir às pessoas, mas as pessoas fecham a porta na cara de Jesus. Você está lembrado lá de Mateus, de Apocalipse, certo? Eis que bato a porta. Meus queridos, quantas pessoas rejeitaram? E você está aqui hoje porque você aceitou o chamado de Jesus. Você faz parte desse grupo, dessa turma especial, que tem a ver com o começo e o meio da Bíblia. E o fim. Meus queridos, isso aqui é uma mensagem direta para nós. Ele diz assim, porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras, de novo a palavra, né?
da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra, de novo, palavras, dos livros desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Meus queridos, tem horas que não é fácil você falar a verdade para as pessoas. Tem horas que é duro de engolir, sabe por quê, meus queridos? Que engasga na garganta. Porque você sabe que aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é complicada. Se aquilo que você falar pode chatear essa pessoa, e com muita dó e com muita tristeza você resiste e não fala. Mas, meus queridos, você sabe que Jesus nenhuma vez falou para tomar cuidado com os sentimentos das pessoas? Ele agia diretamente, mas com carinho, claro. Mas a verdade era dada. Se a pessoa estiver para tomar um veneno, se tiver para explodir uma bomba, se tiver para acontecer um desastre, se tiver para acontecer desabando um prédio, meus queridos, não tem como alisar essas coisas. A verdade tem que ser dita. E, meus queridos, para que a verdade seja dita, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada, tem que ser aprendida. E aí, meus queridos, eu convido você a estudar a Bíblia de novo. Não sei qual capítulo, não sei qual linha, mas, meus queridos, nós temos que estar ocupando a nossa vida com coisas que nos levem ao céu. E, meus queridos, se tem algo que nos leva ao céu, é a palavra de Deus do seu Apocalipse. Meus queridos, nós vamos cantar um hino agora, e depois nós vamos terminar nos últimos 2 versículos dessa meditação. No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos, e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, a natureza está clamando, a criação está gritando, Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, queremos ver os anjos, trombetas ressoando, queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde eu vou, a falta de amor é grande e nos apavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando, os ventos fortes da maldade com toda a fúria estão soprando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar,
A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam. Chegou o fim. O fim. A triste história do pecado. Chegou o seu final. O amor e a verdade triunfarão. A paz e a justiça para sempre reinarão. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Queremos ver Jesus quando Ele voltar. Meus queridos, eu queria contar uma história para vocês. Ontem, eu, a Marcinha e o Irã, nós tivemos cãibra no diafragma de tanto rir. Meus queridos, nós rimos muito, mas muito mesmo, por causa disso aqui. Esta aqui é a minha carteira que eu comprei num shopping em Guatemi, 4 décadas atrás, para vir para a América. E, meus queridos, nós rimos muito, porque eu achei coisas interessantíssimas, como, por exemplo, o meu cartão do Banco do Brasil, que tinha um Visa. Gente, coisa, né? Mas também, para não deixar o banco chateado, eu também tinha um do Bradesco. E, meus queridos, para não deixar o nosso lado adventista da família mais chateado ainda, eu tinha um cartão da Golden Cross, do Milton Afonso, o adventista. E, meus queridos, eu estava crescendo, estava assim, estourando na vida, e estava assim, muito bom. E a Lucy e eu, nós descobrimos essa carteira limpando a garagem. Samuelzinho, os ratos sumiram tudo. Você vai ver amanhã, vai caber o teu carro lá, brother. Tá uma beleza. E eu fiz uma faxina lá em casa. E eis que eu pego a minha carteira e dou uma olhada aqui. Está aqui o cartão do Dr. Marcos Vinícius Silva, cirurgião. E aqui, meus queridos, eu achei uma coisa interessantíssima. A minha carteira do Colégio Brasileiro de Cirurgia, eu era aspirante. Está aqui, olha aqui, ó. Eu era aspirante, eu era do 8º capítulo em São Paulo. E eis que eu achei a minha carteirinha da Virginia Commonwealth University, onde eu primeiro estudei quando cheguei aqui. Meus queridos, você sabe que eu fiquei emocionado, eu ri muito com o Irã, com a Marcinha, porque meu irmão tem coisas de mim lá, meus queridos, ele tem a minha maletinha preta, sabe? Lembra aquelas maletinhas pretas que a gente colocava ali adrenalina, né, o estetoscópio, o esfigmomanômetro, essas coisas todas? Meus queridos, aquela luzinha para checar a garganta. Meus queridos, eu tinha todas essas coisas engraçadas. E meu irmão foi me mostrando, ele guardou. 40 anos de história, meus queridos. E aí, quando eu olho nessa carteira, eu descobri uma coisa que para mim é uma joia. Essa chave aqui, ó.
Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai chegou e falou assim para mim. Eu falei, pai, desculpa aí, eu saí para um outro país. Tudo que eu fiz no Brasil foi muito rápido, meus queridos. Foi muito rápido. A Lucy viu lá, eu tinha um monte, uns 80 certificados já, tudo mais. E meu pai deixou essa chave comigo. E essa chave está aqui, com esparadrapo, para que eu não perdesse. Essa é a chave da minha casa. Meu pai falou assim para mim: a hora que você quiser, você está com a chave, você volte para casa. E, meus queridos, está na hora de a gente voltar para casa. Voltar para Jesus, sair dessa desgrama, dessa loucura, dessa tormenta que tem aqui. Meus queridos, eu estou pronto para ir embora. Mas eu gostaria de concluir a nossa mensagem, meus queridos, com uma pergunta. Como é que sabemos que as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras? Você já teve momentos assim que você falou, será que tudo isso não vai acontecer e a morte é o fim? Meus queridos, vocês conhecem a história. Na Bíblia, choveu 40 dias e 40 noites. Mas aí, meus queridos, chegou o dia 41 e a chuva parou. Você sabe, meus queridos, que Moisés cometeu assassinato. E ele se escondeu num deserto por 40 anos. Mas, eventualmente, meus queridos, chegou o ano 41 e Deus chamou Moisés para resgatar Israel. Aí, meus queridos, logo depois, Moisés subiu as montanhas por 40 dias. E no dia 41, ele recebeu os 10 mandamentos. Os israelitas, meus queridos, eles vaguearam pelo deserto por 40 anos. Mas no ano 41, eles caminharam para a terra prometida. Golias provocou Israel por 40 dias. Mas chegou no dia 41, Davi derrotou Golias. Meus queridos, Jonas pregou uma mensagem de arrependimento a Nínive por 40 dias, rangendo os dentes. Mas no dia 41, Deus interrompeu o plano de Jonas para destruí-los e salvou o povo. Meus queridos, Jesus jejuou e foi tentado por 40 dias. Mas no dia 41, o diabo fugiu após a sua ressurreição. E então, meus queridos, qual é a lição de tudo isso? Seja lá o que você está passando, a chuva vai parar, o gigante vai cair e o impossível vai acontecer. E você, meus queridos, entrará na terra prometida. Contanto que você não desista do seu 40º dia. Porque o seu 41º dia está chegando. Meus queridos, eu olho para trás hoje e agora em setembro completo o meu 40º ano aqui. Meus queridos, Jesus está voltando. E ele deixa para você as duas últimas mensagens, dos últimos versos, para você não se esquecer. Aquele que testifica, o versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer por esses momentos que tivemos aqui, revendo a Tua palavra, revendo a Tua profecia, cheia de promessas, cheias de maravilhas, cheias de esperança, cheias de armas, de artefatos, de coisas que nós vamos precisar agora no tempo do fim, quando estiver passando com dificuldade, mas sabemos que o Senhor estará caminhando conosco, o nosso anjo estará conosco, o Teu Espírito Santo estará conosco, Senhor, e assim sabemos
que o Senhor está ansioso para nos ver. Assim também nós, Senhor, estamos muito ansiosos para ver a Ti, toda a Tua hoste celestial vindo aqui para nos buscar. Senhor, salva-nos para o Teu reino. Protege a cada um e dá-nos um feliz sábado. E, Senhor, muito obrigado pelas Tuas palavras. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, meus queridos!